Jamais diga essas palavras, ou você poderá passar a vida inteira na escassez e ruína. Dizem os antigos mestres que o mundo não foi criado com espadas, exércitos ou ouro, mas com palavras. Cada palavra dita por Deus deu forma à realidade. E é por isso que os sábios da tradição judaica ensinam que a boca humana carrega o mesmo poder de criação e destruição. Quando você diz algo, não é apenas som saindo dos lábios, é energia moldando o invisível. E é exatamente aqui que começa um dos segredos mais antigos sobre a prosperidade. Existem palavras que atraem abundância e outras que abrem as portas para a escassez. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu não posso, nada dá certo para mim, dinheiro é difícil, eu nasci para sofrer"? Essas frases parecem inofensivas, mas cada uma delas é como um decreto espiritual sendo lançado no universo. Na sabedoria da Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, acredita-se que toda palavra é uma semente. Se você planta sementes de escassez, inevitavelmente colherá limitações. Mas se planta palavras de fé, gratidão e confiança, o campo da sua vida floresce em prosperidade. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai revelar. As palavras que você jamais deve pronunciar, pois elas podem estar bloqueando sua prosperidade e atraindo pobreza sem que você perceba. Mas antes de seguirmos, quero que você faça algo. Deixe nos comentários seu nome e de onde está assistindo este vídeo. Isso é importante porque cada nome carrega uma energia única, e declarar o seu aqui é como abrir um canal de bênção sobre sua vida. Agora, prepare-se, porque nas próximas partes você vai descobrir porque certas palavras são verdadeiros venenos espirituais. E como libertar-se delas pode ser o primeiro passo para mudar completamente o rumo da sua vida. Você já percebeu como uma simples palavra pode mudar o ambiente de um lugar? Quando alguém entra em uma sala e diz algo negativo, está tudo perdido, nada vai dar certo, essa crise vai acabar comigo. É como se a energia de todo o espaço fosse sugada. Mas quando outra pessoa entra e diz, vai dar certo, Deus proverá, coisas boas estão vindo, de repente o clima muda. Isso não é coincidência. Na Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, acredita-se que as palavras são vasos de energia espiritual. Elas transportam frequências invisíveis que moldam realidades, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Os sábios dizem que as palavras negativas invocam o Jin, o julgamento, uma força que restringe o fluxo de bênçãos. Por isso, quem vive dizendo coisas como "eu não tenho", "eu nunca consigo", "tudo é difícil para mim", está, sem perceber, ativando o bloqueio da prosperidade sobre si mesmo. Havia um homem chamado Efraim, um comerciante simples de Jerusalém, que durante anos repetia: "Eu não nasci para a riqueza". Ele via os outros prosperando e acreditava que não merecia. Até que um rabino o chamou e disse: "Efraim, não é o dinheiro que te evita. São tuas palavras que o expulsam". E naquele dia ele fez um voto. Jamais falaria novamente palavras de escassez. Em poucos meses, os negócios começaram a florescer. Portas se abriram, e ele entendeu o que os mestres sempre ensinaram. A língua é o volante da vida. Tudo o que você diz é uma oração, uma permissão para que algo aconteça. Por isso, a partir de hoje, observe o que sai da sua boca. Porque talvez, sem perceber, você esteja criando a pobreza com o poder das suas próprias palavras. Mas existe um segredo ainda mais profundo sobre isso, uma revelação que poucos conhecem, passada de geração em geração entre os sábios de Israel. E na próxima parte, eu vou te contar o que os antigos mestres ensinaram sobre o Lashon Hara, a força espiritual que pode afastar completamente a prosperidade de uma pessoa, mesmo que ela trabalhe duro todos os dias. Prepare-se. O que você vai ouvir agora vai mudar sua forma de falar e de pensar.
Os antigos mestres da Cabalá, que é a sabedoria mística e oculta judaica, alertavam sobre algo que poucos compreendem até hoje: o Lashon Hara, que significa literalmente a língua do mal. Mas engana-se quem pensa que Lashon Hara é apenas falar mal dos outros. Na verdade, segundo os rabinos, Lashon Hara é toda palavra que carrega negatividade, mesmo quando disfarçada de opinião, verdade ou desabafo. É quando você reclama da vida, murmura contra Deus ou fala da falta como se fosse eterna. Essas palavras criam o que os cabalistas chamam de nuvens espirituais, que bloqueiam o fluxo da abundância e da luz divina. Elas afastam oportunidades, apagam o brilho da sorte e fecham caminhos que antes estavam abertos. Imagine uma mulher chamada Raquel, uma costureira talentosa que trabalhava com dedicação, mas sempre dizia: "Minha vida é difícil, eu nasci para lutar." Ela orava, trabalhava e tentava prosperar, mas nada mudava. Até que um velho rabino lhe disse: "Raquel, sua boca é como uma chave. Se você a usa para abrir, a bênção entra. Mas se a usa para trancar, nem Deus força a fechadura." E naquele dia, ela fez um voto: não falaria mais palavras que condenassem sua própria sorte. Em poucas semanas, novos clientes apareceram e a prosperidade começou a fluir como nunca antes. Agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Existe um segredo antigo, guardado por milênios entre os sábios de Israel, que explica por que os judeus são tão prósperos e como qualquer pessoa pode aplicar esse mesmo princípio para transformar a própria vida, mesmo sem ser judia. Mas eu não posso revelar tudo aqui. Eu deixei um vídeo fixado nos comentários que explica passo a passo esse mistério oculto da prosperidade, revelando o que foi escondido por séculos. Assista depois que terminar esse vídeo, porque o que está lá pode mudar completamente sua relação com o dinheiro e com o divino. E agora, respire fundo, porque a seguir eu vou te mostrar as palavras específicas que os sábios dizem que atraem pobreza, mesmo quando são ditas sem querer. Essas são expressões que muitos repetem todos os dias, sem saber que estão abrindo as portas da escassez. Pouca gente sabe, mas existem palavras que têm peso espiritual e, quando pronunciadas, mudam a energia da casa, do trabalho e até da alma. Os antigos sábios da Cabalá, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensinavam que o universo não reage às intenções, e sim às vibrações emitidas pelas palavras, porque a palavra cria. Desde o Gênesis, tudo começou com o verbo, e Deus disse: haja luz, e houve luz, ou seja, a fala é uma ferramenta criadora. E da mesma forma que pode criar luz, também pode gerar trevas. Agora, escute isso com atenção. Há certas frases que, segundo os mestres judaicos, atraem pobreza e bloqueiam o fluxo de bênçãos, mesmo que ditas de forma inocente. São expressões que transformam a energia da abundância em estagnação. Veja algumas delas. Eu nunca tenho sorte. Essa frase nega o poder do Eterno de agir em sua vida. Ela sela o destino da pessoa num ciclo de escassez, porque a fé é substituída pela descrença. Dinheiro é sujo. Segundo a tradição judaica, o dinheiro é apenas uma ferramenta, um reflexo da energia de troca e serviço. Quando você chama o dinheiro de sujo, está dizendo ao universo que não quer lidar com ele. E o universo responde afastando-o de você. Não posso me dar a esse luxo. Os rabinos ensinam que o que você diz molda o que você vive. Quando você afirma não posso, você cria uma barreira entre você e o possível. A palavra torna-se um decreto espiritual de limitação. Eu não mereço. Essa é uma das mais perigosas, porque nega a sua própria centelha divina, a parte de Deus que habita em você. Na visão judaica, todos são dignos da bênção quando vivem em retidão e sabedoria. Os mestres dizem que quem fala assim planta a pobreza com a própria boca. É como se cada palavra negativa fosse uma semente que germina no solo da própria alma.
por outro lado, quando você muda o modo de falar, o mundo começa a mudar ao seu redor. Uma mulher chamada Esther, por exemplo, trabalhava duro e vivia dizendo: minha vida é apertada, não dá para sobrar nada. Um dia, ouviu um ensinamento de um rabino: mude suas palavras, e você mudará o fluxo do seu destino. Desde então, ela começou a declarar: minha vida está se abrindo para a abundância. E, curiosamente, no mesmo mês, recebeu uma proposta de trabalho melhor e quitou suas dívidas. Coincidência? Os sábios diriam que não, porque a boca que reclama atrai escassez, e a boca que agradece abre portais de prosperidade. Na próxima parte, você vai descobrir as frases que os judeus dizem diariamente para atrair abundância, e como você pode incorporá-las em sua rotina para transformar sua realidade. Os sábios da tradição judaica ensinam que as palavras são como chaves espirituais, abrem ou fecham portas invisíveis. E o que diferencia uma pessoa próspera de uma pessoa que vive na escassez, muitas vezes não é o quanto ela trabalha, mas como ela fala. Desde os tempos antigos, o povo de Israel aprendeu que a abundância começa na língua. No livro de Provérbios está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Ou seja, tudo o que sai da sua boca volta para você multiplicado. É por isso que, para os judeus, o simples ato de falar se tornou um exercício espiritual. Entre os ensinamentos da Kabbalah, a sabedoria mística e oculta judaica, existe um conceito chamado Koach Hadibur, o poder da palavra. Ele ensina que cada vez que uma pessoa fala com fé e consciência, ela molda o fluxo das bênçãos que receberá. Por isso, há expressões positivas que são cultivadas diariamente. Veja algumas que os mestres recomendam repetir: tudo o que vem de Deus é para o meu bem. Essa frase abre as portas do contentamento e bloqueia a murmuração. Ela muda a vibração da alma, porque ensina o coração a confiar mesmo quando não entende. A bênção já está a caminho. Os rabinos explicam que falar no tempo presente e positivo cria um campo de energia de realização. Não é sobre negar a realidade, mas afirmar que algo bom já está em movimento. Eu sou canal de abundância. Segundo a sabedoria judaica, o ser humano não é dono da prosperidade, é um canal por onde ela flui. Quando você diz isso, você se coloca em sintonia com o fluxo da criação. Deus é a minha fonte e nada me faltará. Essa é uma das mais poderosas. Ela lembra ao universo e à sua mente que a provisão não vem de pessoas, patrões ou clientes, mas do próprio Criador. Há um relato antigo de um comerciante judeu chamado Eliave, que vivia tempos de escassez. Enquanto todos em volta murmuravam, ele repetia diariamente essas palavras: Deus é a minha fonte e nada me faltará. Pouco tempo depois, um cliente antigo o procurou e fechou o maior contrato de sua vida. Ele dizia: não foi sorte, foi o poder da palavra alinhada à fé. Esses exemplos mostram que a prosperidade não começa no bolso, mas na mente e na boca. Quando você fala a partir da abundância, o mundo espiritual responde com abundância. Quando fala a partir do medo, o universo te devolve falta. Na próxima parte, você vai entender por que o ato de reclamar, murmurar e fofocar fecha as portas da prosperidade, segundo os sábios da tradição judaica. Esse é um dos segredos mais esquecidos e mais perigosos sobre o poder da fala. Existe um mistério profundo por trás do motivo pelo qual algumas pessoas parecem ter tudo, enquanto outras vivem em um ciclo de escassez, mesmo orando, trabalhando e tentando fazer tudo certo. E segundo a sabedoria judaica, uma das principais razões está nas palavras que saem da boca. Os rabinos ensinam que a língua é a ponte entre o mundo espiritual e o material. Quando usada para construir, ela abre caminhos. Mas quando usada para destruir, ela bloqueia o fluxo de bênçãos.
3 hábitos são considerados especialmente perigosos: a murmuração, a reclamação e a fofoca. A murmuração é quando o coração fala com ingratidão. É quando a pessoa reconhece o que não tem, mas esquece o que tem. Foi esse o erro do povo de Israel no deserto. Deus os alimentava com o maná celestial, mas eles reclamavam dizendo: tínhamos carne e pão no Egito, e por causa disso ficaram 40 anos vagando, sem entrar na terra prometida. A murmuração paralisa os planos de Deus, porque ela revela um coração que não confia. A reclamação, por sua vez, cria uma atmosfera espiritual pesada. Ela é como uma oração ao contrário. Em vez de atrair o que se deseja, atrai mais do que se teme. A energia da reclamação alimenta o caos e a desordem. É por isso que os sábios diziam: quem reclama da vida bloqueia o próprio sustento. E o terceiro veneno, a fofoca. A tradição judaica chama isso de Lashon Hara, a língua do mal. E é considerado um dos pecados mais graves, mais até do que o roubo, porque rouba a dignidade e a energia espiritual do outro. Os antigos mestres diziam que a pessoa que fala mal de alguém abre uma ferida no mundo espiritual. E muitas vezes essa ferida se manifesta depois, na forma de perdas, fracassos ou doenças. Havia um rabino chamado Yosef ben Levi, conhecido por suas palavras doces. Conta-se que certa vez um aluno perguntou: mestre, por que nunca te ouvi falar mal de ninguém? E ele respondeu: porque cada palavra é uma semente, e eu decidi plantar apenas o que quero colher. Essas histórias não são apenas simbólicas, elas carregam leis espirituais reais. Quando você murmura, reclama ou fofoca, você corta o próprio fluxo da bênção. Mas quando escolhe falar com fé, gratidão e sabedoria, o universo conspira para te elevar. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Como transformar sua fala em uma ferramenta de criação, usando palavras específicas que abrem os caminhos da prosperidade e fazem o invisível trabalhar a seu favor. Existe uma antiga máxima judaica que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E essa frase não é apenas uma metáfora. Ela é uma lei espiritual. Tudo o que sai da sua boca cria uma vibração, e essa vibração modela o ambiente espiritual à sua volta. Os sábios do Talmud acreditavam que as palavras são forças vivas, pequenas entidades espirituais que se movem pelo universo, trazendo à existência aquilo que foi pronunciado. Ou seja, cada vez que você diz "eu não posso", "não tenho sorte", "nada dá certo para mim", você está decretando profecia sobre si mesmo. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você afirma com fé: o melhor ainda está por vir. Eu sou guiado pela sabedoria divina. A abundância flui naturalmente até mim. Essas palavras não são apenas frases bonitas, elas são comandos espirituais. E quando ditos com fé, constância e emoção, eles começam a reprogramar sua energia, sua mente e o campo ao seu redor. Imagine a história de Ruth, uma mulher que perdeu tudo: marido, lar, segurança. Mas mesmo diante da dor, ela não disse "minha vida acabou". Ela declarou: "O teu Deus será o meu Deus". E essa decisão, uma simples declaração, mudou seu destino para sempre. Ruth se tornou parte da linhagem de Davi e, mais tarde, de Jesus. Agora pense nisso. Se uma mulher viúva, sem recursos e sem esperança, conseguiu alterar seu destino com palavras de fé, o que te impede de fazer o mesmo? As palavras certas, ditas no momento certo, são chaves que destrancam portais espirituais. E isso não é magia. É sabedoria divina, uma lei que opera para quem a entende e aplica com intenção. Por isso, os antigos mestres recomendavam que, ao acordar, a primeira coisa a se dizer fosse algo como: "Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida", porque a gratidão é a linguagem da abundância. Quem agradece atrai mais motivos para agradecer.
Quem reclama atrai mais motivos para reclamar, mas existe algo ainda mais profundo. As palavras que você fala não apenas criam o seu futuro, elas revelam quem você é espiritualmente. E quando você começa a usar a fala com propósito, o universo inteiro reconhece sua voz. Na próxima parte, você vai descobrir como alinhar suas palavras com o poder criador de Deus, para que cada coisa que você disser se torne uma semente de prosperidade, paz e sabedoria. Porque quando a boca se alinha ao coração e ao divino, tudo o que era impossível se torna possível. Quando falamos de prosperidade e bênçãos, segundo os ensinamentos judaicos, não estamos falando apenas de dinheiro ou bens materiais. Estamos falando de uma força espiritual que molda toda a sua vida. A boca é como uma ponte entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. E cada palavra que você emite entra nesse fluxo invisível e retorna para você multiplicada, seja para criar ou para destruir. Os sábios da Kabbalah, a sabedoria mística e oculta judaica, ensinam que existem 3 elementos para que a palavra tenha poder absoluto. Intenção. Você deve falar com foco e consciência, sabendo o que deseja manifestar. Fé. Acreditar que o que você está dizendo já tem força no plano espiritual. Persistência. Repetir essas palavras até que se tornem uma vibração natural dentro de você. Imagine, por exemplo, a história de David Levy, um homem simples que enfrentava dificuldades financeiras enormes. Ele ouvia histórias de sucesso ao redor, mas nada mudava. Então, um rabino o ensinou a reformular sua fala diária. Antes, não consigo pagar minhas contas. Depois, sou capaz de gerar abundância e cada dia recebo oportunidades para prosperar. David começou a repetir essas palavras todas as manhãs. Pouco tempo depois, inesperadamente, uma oportunidade de negócio surgiu, um cliente antigo voltou e ele conseguiu quitar dívidas que pareciam impossíveis de resolver. Ele percebeu que não era sorte, mas o poder da palavra aliada à fé. Outro ponto importante, o poder da gratidão. Na tradição judaica, agradecer antes de receber é um princípio sagrado. Isso porque você declara confiança na providência divina. Um simples "Obrigado, Senhor, pelo pão que ainda vou receber" gera uma energia que atrai mais provisão do que você imagina. E não se trata apenas de palavras ditas aleatoriamente. Trata-se de uma prática diária, onde cada frase é escolhida para abrir portas, criar oportunidades e transformar a realidade. O que muitos não sabem é que, segundo os mestres, uma palavra de gratidão ou afirmação positiva dita no momento certo pode neutralizar meses de murmuração e negatividade. Na próxima parte, você vai aprender como aplicar essa prática em sua rotina diária, com palavras e declarações que ativam o fluxo da prosperidade, mesmo quando tudo parece bloqueado. Agora que entendemos o poder da palavra segundo os ensinamentos judaicos, é hora de aprender como aplicar isso em sua vida cotidiana, de forma prática e transformadora. Os sábios ensinam que não basta falar ocasionalmente palavras de fé ou gratidão, é necessário criar hábitos, pequenas rotinas diárias que conectem a mente, o coração e a boca com o fluxo divino da abundância. Aqui estão algumas práticas essenciais. Comece o dia com afirmações positivas antes mesmo de se levantar da cama. Diga algo como: hoje recebo oportunidades que me elevam e me prosperam. Abençoo minha vida com sabedoria, saúde e abundância. Esse simples ato prepara o campo espiritual para que o dia seja favorável. Agradeça antes de consumir. Na tradição judaica, agradecer pelo alimento é mais que uma cortesia, é uma forma de ativar prosperidade. Ao dizer, bendito seja o Senhor por este alimento e pela provisão que Ele me dá, você envia uma mensagem ao universo de que reconhece e valoriza tudo o que recebe, abrindo espaço para receber ainda mais. Transforme murmuração em gratidão sempre que sentir vontade de reclamar.
Substitua a palavra negativa por uma frase de confiança. Exemplo: mesmo diante dos desafios, sei que estou sendo guiado e protegido. Minha vida flui em abundância. Use palavras que projetem prosperidade, evite expressões de escassez como não posso, não tenho, é impossível. Substitua por frases que reforcem sua capacidade e potencial. Exemplo: tenho os recursos e a sabedoria necessários para superar qualquer desafio. Repita palavras de bênção ao final do dia antes de dormir. Faça um balanço positivo. Diga: agradeço por tudo que recebi hoje. Estou aberto para receber mais bênçãos amanhã. História inspiradora. Havia uma mulher chamada Miriam, que vivia uma rotina difícil como comerciante. Ela começou a incorporar essas práticas, dizendo diariamente palavras de gratidão e afirmações de prosperidade. Em pouco tempo, os negócios começaram a prosperar, clientes fiéis voltaram e oportunidades inesperadas surgiram. Mesmo em tempos de crise econômica, ela afirmava que não era sorte, mas a transformação que ocorreu dentro dela através das palavras. O que isso nos mostra é que o segredo da prosperidade judaica não está apenas no trabalho duro ou nos investimentos, mas na maneira como falamos e pensamos diariamente. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais e descobrir como palavras e intenções certas podem desbloquear oportunidades que pareciam impossíveis, mesmo diante de adversidades. Quando falamos de prosperidade, segundo os ensinamentos judaicos, é essencial entender que não se trata apenas de falar palavras bonitas, mas de alinhá-las com uma intenção clara e consciente. Os sábios sempre enfatizaram que palavras sem intenção são vazias, enquanto palavras carregadas de propósito têm o poder de mover o invisível e alterar a realidade. Para desbloquear oportunidades, existem 3 passos fundamentais. Defina claramente sua intenção. Antes de falar ou afirmar algo, saiba exatamente o que deseja alcançar. Não basta dizer quero prosperidade. É mais poderoso dizer abençoo minha vida com oportunidades que me permitam crescer, aprender e prosperar em todos os níveis. Essa clareza envia uma mensagem direta ao universo e ao plano espiritual, criando um caminho para a manifestação. Pronuncie palavras que refletem fé e confiança. Mesmo que sua situação pareça difícil, falar palavras que expressem confiança ativa forças invisíveis a seu favor. Por exemplo, se enfrenta dificuldades financeiras, em vez de murmurar não tenho saída, diga: confio que caminhos de abundância se abrem para mim neste momento. Essa frase alinha a sua mente, coração e boca, transformando energia estagnada em movimento. Acompanhe palavras com ação coerente. Os mestres enfatizam que palavras sem ação é apenas desejo. Sempre que falar palavras de prosperidade, combine com pequenas ações que confirmem seu compromisso. Exemplo: planejar, estudar, oferecer valor a outros ou simplesmente organizar melhor seu ambiente de trabalho. Isso cria uma sinergia entre intenção, palavra e ação, fortalecendo o fluxo da prosperidade. História real com forte apelo emocional. Um jovem chamado Eliezer vivia endividado, desanimado e com medo do futuro. Um rabino lhe ensinou a prática diária de falar palavras de gratidão e prosperidade ao acordar, enquanto fazia pequenas ações coerentes com seus desejos. Meses depois, ele recebeu uma oportunidade inesperada de trabalho, que mudou sua vida financeira completamente. Eliezer afirmava que não era sorte, mas sim o resultado de palavras alinhadas com fé e intenção. Além disso, os mestres alertam que a negatividade e a murmuração de outros podem impactar você. Por isso, é importante proteger sua mente e palavras, evitando ouvir críticas destrutivas ou fofocas.
A sabedoria judaica ensina que a energia que nos rodeia se conecta com a nossa vibração, e palavras negativas podem criar bloqueios espirituais que atrasam a prosperidade. Na próxima parte, vamos explorar como transformar cada palavra diária em sementes de abundância, para que cada declaração sua ative oportunidades, riqueza e proteção. Chegamos a um ponto crucial. Entender que cada palavra que você pronuncia pode se tornar uma semente que cresce e floresce na sua vida. Segundo os sábios da Kabbalah, a sabedoria mística e oculta judaica, quando falamos com intenção, nossas palavras não apenas influenciam o ambiente, mas também atraem circunstâncias e pessoas que ressoam com a nossa vibração. Imagine cada palavra como uma pequena semente espiritual. Se você fala palavras de escassez, medo ou reclamação, essas sementes germinam obstáculos, atrasos e dificuldades. Por outro lado, palavras de fé, gratidão e intenção criam uma colheita de oportunidades, prosperidade e bem-estar. Aqui estão algumas práticas para transformar suas palavras em sementes de abundância. Use afirmações diárias poderosas. Escolha frases que expressem claramente o que você deseja manifestar. Por exemplo, a cada dia recebo bênçãos que fortalecem minha vida, meu trabalho e minha família. Repita com emoção e convicção. Cada repetição fortalece a semente. Agradeça antes mesmo de receber. A gratidão antecipada é um princípio central na sabedoria judaica. Ao agradecer antes de receber, você sinaliza confiança absoluta no fluxo da vida. E isso atrai mais bênçãos. Evite palavras de escassez e dúvida. Expressões como não consigo, isso nunca vai dar certo, ou não mereço, atuam como fertilizante negativo para sementes indesejadas. Sempre reformule suas declarações para refletir confiança e abundância. Conte histórias emocionantes enquanto fala. Segundo os mestres, a emoção amplifica o poder das palavras. Ao contar experiências de superação ou momentos de gratidão, você fortalece sua conexão com a energia que deseja manifestar. História com apelo emocional. Havia um homem chamado Yosef, que perdeu tudo em um incêndio, sua casa, seus pertences e seu sustento. Ele poderia ter caído no desespero, mas escolheu usar palavras de fé e gratidão todos os dias, mesmo diante da dor. Ele dizia: "Obrigado pela oportunidade de recomeçar. Sei que cada passo me aproxima de dias melhores." Meses depois, Yosef não apenas reconstruiu sua vida, mas prosperou de maneiras que jamais imaginara. Ele se tornou referência em sua comunidade e todos queriam aprender como ele transformou palavras em milagres práticos. O ponto central é este: palavras, quando usadas com intenção e emoção, tornam-se instrumentos de criação. Elas podem abrir portas que pareciam impossíveis, mudar a percepção das pessoas ao seu redor e ativar oportunidades financeiras e espirituais. Na próxima e última parte, vamos consolidar tudo o que aprendemos e revelar como integrar essa prática em sua vida diária de forma simples, mas extremamente poderosa, garantindo que cada palavra dita seja uma semente de abundância. Chegamos à parte final, mas talvez a mais importante de todas. Como transformar tudo o que você aprendeu em uma prática diária que realmente muda a sua vida? Os sábios da Kabbalah, a sabedoria mística e oculta judaica, ensinam que a prosperidade não vem apenas de trabalho ou sorte, mas do alinhamento da mente, coração e boca com as leis espirituais da abundância. Cada palavra que você fala, cada pensamento que você nutre e cada emoção que você sente cria uma energia que retorna para você multiplicada. Aqui está o passo a passo para integrar tudo isso. Rotina matinal de palavras poderosas. Ao acordar, antes de se envolver com distrações, repita afirmações que reflitam seus objetivos. Exemplo: hoje recebo oportunidades, prosperidade e bênçãos em todos os aspectos da minha vida. Faça com convicção.
sentindo cada palavra vibrar dentro de você. Gratidão diária pelo que ainda vai receber. Antes de qualquer refeição, trabalho ou interação importante, agradeça antecipadamente. Isso envia ao universo e ao plano espiritual a mensagem de que você confia no fluxo da vida. Transforme desafios em palavras de aprendizado. Quando algo não sair como o esperado, evite murmurar. Em vez disso, diga: aprendo com cada experiência e sigo crescendo em abundância e sabedoria. Fale histórias de superação. Compartilhar suas experiências positivas ou de aprendizado com outras pessoas fortalece ainda mais a energia da abundância em sua vida. Consistência. O segredo é a prática diária. Pequenos atos de disciplina verbal, combinados com emoção e intenção, constroem um campo de prosperidade que se torna imbatível com o tempo. História final com forte apelo emocional. Imagine uma mulher chamada Rivka, que enfrentava anos de dificuldades financeiras. Ela começou a aplicar essas práticas, repetindo palavras de fé e gratidão, mesmo nos dias mais difíceis. Com o tempo, oportunidades inesperadas surgiram. Pessoas a ajudaram de maneiras que pareciam milagres e sua vida financeira se transformou completamente. Rivka descobriu que não era sorte, mas a energia criada por suas palavras e intenções que atraía a prosperidade. E agora, antes de encerrar este vídeo, quero te convidar para assistir a um vídeo muito especial que deixei fixado no primeiro comentário. Nesse vídeo, você vai descobrir segredos que ficaram guardados por milênios, explicando por que o povo judeu é tão próspero e como qualquer pessoa pode aplicar essa sabedoria para se tornar próspera também, mesmo sem ser judia. Assista a ele somente após terminar este vídeo, para que toda a energia e conhecimento que você absorveu aqui seja potencializado. Você não vai querer perder essas informações valiosas que podem transformar sua vida financeira e espiritual. Agora, respire fundo, internalize cada palavra e comece a colocar em prática hoje mesmo os ensinamentos que compartilhamos. Cada palavra que você pronunciar a partir de agora pode ser uma semente de abundância que florescerá na sua vida.